preciso mudar a cabeça do brasileiro, que acha que nobre é andar de carro e ficar congestionado, buzinando, né? Estressado. Isso é uma loucura. Você imaginar o prejuízo econômico que cada uma dessas pessoas tem, o convívio das suas famílias, quanto elas poderiam estar ajudando os filhos na escola, a fazer lição, namorando, aprendendo, estudando, trabalhando horas extras, ganhando mais dinheiro. Eu costumo dizer, no trânsito de São Paulo, não se preocupe, não vai ter jeito, ele só vai piorar. E que as pessoas percebam o seguinte, a bicicleta tem que ser assegurada, o pedestre tem que ser protegido, o usuário de bicicleta tem que ser protegido. É um carro a menos, é um congestionamento a menos, ele só está fazendo bem para si e para a cidade. Isso é uma revolução. É uma revolução. Essa revolução está acontecendo, mas muita gente dentro do seu carro não viu ela acontecer. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Trânsito Seguro. E vocês assistiram o vídeo São Paulo vai parar? Tem jeito o trânsito de São Paulo? Para falar sobre o assunto, nós entrevistamos hoje, está conosco, o Leão Serva, que é jornalista, colunista da Folha de São Paulo. Ele é repórter de guerra, editor, redator, diretor de redação, assessor de imprensa, colunista, escritor, professor e também idealizador do aplicativo São Paulo Sem Carro. Leão, seja bem-vindo. É um assunto que hoje vai dar pano para manga, né? Muito obrigado. Obrigado aos seus ouvintes, seus espectadores. Bom, é um assunto que sempre dá pano para manga em São Paulo, né? O trânsito é o pior problema da cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, quando as pessoas propõem soluções para ele, e a solução para ele é sempre restringir a circulação de automóveis, isso cria uma polêmica, uma indignação. É como se a cidade quisesse um bom congestionamento todos os dias. Pois é, você, no final do vídeo que a gente apresentou, você fala que não adianta se preocupar porque o trânsito só vai piorar. Não se preocupe, não Isso vai é verdade? ter jeito. Claro, é uma afirmação? Claro, são 7.000 placas novas todos os dias. 7.000 veículos são emplacados na cidade de São Paulo. Pelos carros velhos que a gente vê circulando, a gente vê que também nenhum carro sai de circulação, porque o carro vai perdendo valor, ele é vendido cada vez mais barato. São muito poucos os carros que saem de circulação. Então a gente está só aumentando a frota. Sim. E ao aumentar a frota e só aumentar a frota, você tem uma situação que é o seguinte, a cidade não tem como aumentar o calado das ruas, não tem como aumentar as vias. Você pode dizer, eu vou criar novas ruas, estendendo as ruas até... Não tem para onde ampliar. Não. E agora, mobilidade é um assunto recorrente, né? O tempo todo as pessoas falam, até mesmo porque a gente tem a questão das inclusões das novas faixas de ônibus, as ciclofaixas, a questão de redução de velocidade. Então, tudo isso faz parte do dia a dia dos motoristas, do pedestre, ou seja, de todo mundo que utiliza a via pública, e todo mundo sofre. Não só o motorista, como também o pedestre, que acaba muitas vezes levando aí aquele motorista que perde a cabeça, desconta no motorista, desconta no ciclista, no motociclista. Sim, né? É muito difícil a gente admitir isso, mas o motorista de automóvel, a pessoa que se desloca em automóvel, faz mal à sociedade. Sim. Isso é uma constatação que basta a gente ver como ela se comporta. Quantos maus motoristas não xingam os outros, buzinam, passam na faixa de pedestres e etc. Quando a gente segue as regras, nota que isso acontece com os outros, a gente fala, nossa, ele foi muito... Mas não é ele, são muitos. Em primeiro lugar tem isso. Em segundo lugar, o carro polui muito. Sim. Então, como solução, você imagine que você precisa de um motor para mover 2,5 toneladas que levam 70 quilos, 80 quilos. É a coisa mais irracional que existe no mundo. Só fazia sentido quando existiam poucos carros e a gasolina era muito barata. E dizem que vai aumentar de novo, né? Talvez esse final de semana vai ter um aumento de combustível de novo. Sim, isso é bom. Quanto mais caro for o combustível, menos gente vai andar na rua. É a mesma ideia do cigarro. Quanto mais caro, melhor. Exatamente. Porque, na verdade, mata, né? O maior dano que o governo Lula fez para o Brasil, do ponto de vista da saúde pública e da mobilidade, foi que, para uma demagogia, quer dizer, como o Lula
tradicionalmente era mais popular entre os trabalhadores, digamos, as classes trabalhadoras e menos nas classes médias, ele, desde que assumiu e depois a presidente Dilma manteve essa política, eles mantiveram praticamente congelado o preço da gasolina. E iniciaram o que não existia no Brasil há muitos anos, o financiamento ao automóvel. Um incentivo, né? Então, o que acontece? Você incentivou os congestionamentos. O trânsito de São Paulo, que sempre foi muito congestionado, hoje existe no país inteiro. Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, estão todas as cidades paradas. Leão, eu trabalho com trânsito aqui em São Paulo há 22 anos. Eu trabalho diretamente no trânsito. Eu me recordo, 93, 94, a gente falava no horário do rush. Não existe mais isso. Não, hoje era de manhã e à tarde, à noite, né? Hoje o pico se estendeu por todo o dia. Hoje existe o grande pico da manhã, o grande pico da hora do almoço, o grande pico do fim do dia e não existe um vale tão profundo. É muito pouca a diferença entre picos, como se diz. Isso tem várias razões. Em primeiro lugar, o excesso de automóveis. Em segundo lugar, o rodízio, que cria uma situação em que muitos carros saem às 10 da manhã e se escondem às 5 da tarde, né? E aí depois aqueles carros estão todos liberados para rodar no horário entre picos. Exato. Para você que está acompanhando o programa, nós estamos entrevistando hoje o Leão Serva. Se você tem alguma pergunta para falar sobre mobilidade, a gente vai falar aqui do aplicativo que ele idealizou e já está em funcionamento, que é o aplicativo São Paulo Sem Carro. Ele te dá algumas alternativas para você se deslocar na cidade sem a necessidade de utilizar o veículo. A gente vai até mostrar aqui algumas imagens e como ele funciona. Agora, isso te levou a escrever alguns artigos, livros. Você me trouxe aqui um exemplar, a gente mostrando aqui, que é o primeiro é o livro foi lançado de 2012. 2012. Fala um pouquinho como que surgiu essa ideia. Então, esse livro eu faço desde 2012 com uma pessoa que, na verdade, me chamou, teve a ideia e me chamou para a gente fazer juntos, que é um construtor, um engenheiro, chamado Alexandre Laffer Frankel. E o Alexandre é um cara que há 14 anos não usa automóvel, não guia há 14 anos e há 4 ou 5 já nem mesmo renova a carta de motorista. Ele nem se preocupa porque ele não pensa mais em dirigir. Ele não pensa mais em dirigir. E ele como eu, em 2011, todos os paulistanos vimos aqueles grandes congestionamentos que aconteceram. A gente vinha de vários anos de um aumento de frota, gasolina barata, houve um verão de 2011 e num feriado prolongado, as estradas simplesmente pararam. Alguém levava 17 horas para ir até Ubatuba ou coisa parecida. E naquele momento ficou claro que não tem isso, não tem jeito. Por quê? Porque, como disse o próprio presidente Lula, e com razão, não se pode, enquanto o carro era um objeto de luxo que só ricos tinham, era muito bonito ter carro. Agora que os pobres podem ter carro, ficou feio. Então, Lula tem razão. Todo mundo tem direito a ter carro. Agora, com relação a essa adoração por veículo, a gente vê pelas nossas propagandas de combustíveis, né? Sempre está mostrando o carro ali, a venda do automóvel mudou um pouco. Eles já passaram a falar um pouco de segurança, né? O veículo tem ABS, tem airbag, no seu cinto de segurança de 3 pontos, eu lembro das propagandas. Mas até pouco tempo atrás, as propagandas eram de vender velocidade, de vender a máquina. É uma mentira. Como tirar isso da cabeça das pessoas que o carro hoje não é mais tão importante? Não. Não é mais para o jovem americano? Não, né? Eu pergunto o seguinte, aqueles comerciais de automóvel que mostram um carro andando em alta velocidade por uma cidade, eu queria saber que cidade é essa. Essa cidade não existe mais. Certamente em São Paulo não existe sábado, domingo, nem de madrugada a pessoa consegue mais desenvolver aquela velocidade. E se ela não consegue desenvolver aquela velocidade, não faz sentido, aquele sentido que é vendido lá, não faz. E tem uma outra coisa muito interessante, porque você compra um automóvel e paga, vamos dizer, um automóvel de 40 ou 50 mil reais ou 30 mil reais. Aí você paga um IPVA que custa ali R$1.000, alguma coisa assim, por ano. Depois você tem que parar o carro em algum lugar, você paga de estacionamento uma coisa pesada. Depois, por mais barata que a gasolina seja, e ela já não está... Você tem que ter o seguro também. Você tem que ter o seguro do automóvel, que não é barato também. Depois você paga a gasolina.
Então, somando tudo, o professor Sami Dana, professor da GV e colunista da Folha de São Paulo, faz uma conta e ele faz na internet e você põe o preço do seu carro, quantos quilômetros você se desloca por dia e, invariavelmente, o usuário médio, padrão de São Paulo, se puser esse dinheiro no banco, rendendo dinheiro a juros na poupança, ele pode usar todos os dias andar de táxi, todo o trajeto dele, de táxi, falando no celular, com toda a liberdade, e ele economiza dinheiro. Ou seja, se ele mesmo não optasse em andar de táxi, ele fala assim, não, eu vou andar de transporte público, então, bicicleta, ele ia ter uma vida financeira muito melhor. A vida financeira é maravilhosa. Num período de crise como esse, é preciso considerar que muita gente, por exemplo, famílias de classe média, que antigamente tinham um carro só, passaram a ter 2, passaram a ter 3 carros porque o filho cresceu, foi para a faculdade, rodízio também. por causa do rodízio. Então, hoje, uma família de classe média de 4 pessoas pode ter 3 carros, até 4 carros, às vezes um mais velho, mais o outro. E o menino que está na faculdade pensa em ter carro, etc. Bom, essa família, se fizer uma equação financeira racional, ela vai perceber que o rapaz pode ir para a faculdade de táxi, de transporte público, então é uma economia de dinheiro muito necessária nessa crise. A gente vai continuar a falar sobre essa questão do uso do automóvel, enfim, de outros modais. Só que antes eu quero mostrar, a gente tem que falar do aplicativo, né? Ah, sim. Que foi, na verdade, a ideia da pauta foi sobre o aplicativo. Quem que idealizou o aplicativo? Foi você mesmo? O aplicativo foi uma ideia minha, como eu falei, desde que o Alexandre me convidou, me pensou esse livro e me convidou para fazê-lo, nós já fizemos 3 edições, 2012, 2013 e 2014. E o livro traz dicas, nossa ideia é mostrar para a pessoa que não quer usar carro, ou que pensa que é uma alternativa para ela. Você não está sozinho. Tem um monte de gente. Então tem pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas trabalhadores, todo mundo que resolve bem a vida andando sem carro. E que dão indicações de lugares, trajetos. O que a gente pensou? Que isso vai ajudar a decisão. E esse ano, então, porque todo mundo aumentou muito o uso do smartphone, e o livro, ele traz dicas, mas nós pensamos num aplicativo que traga ali, você põe onde você está, para onde você vai. A gente vai mostrar, vamos colocar, diretor, por favor, coloca a imagem de tela do aplicativo. São 2 imagens. Coloca uma... Isso, a outra, por favor. Essa já no aparelho. Essa é a tela de resposta. Isso. E ele vem com essas 4 opções. Quer dizer, pedestre, bicicleta, transporte público, metrô, ônibus e trem e táxi. E no táxi ele, inclusive, dá uma estimativa da tarifa. No caso do transporte público, ali não necessariamente é só ônibus ou metrô. Ali tem trem, ônibus e metrô. Tem CPTM, metrô e ônibus. Ele funciona como se fosse o Waze do carro. Ele tem exatamente a função que o Waze faz para o motorista, que é qual é a melhor opção de roteiro que eu tenho nesse momento origem. Que eu estou guiando. No caso nosso, qual a melhor opção de roteiro que eu tenho e não vou guiar. Entendi. Agora, eu percebo que entrou a bicicleta. Por que a moto fica de fora? Veja, em primeiro lugar, porque a moto, pelo Código Brasileiro de Trânsito, a moto é um automóvel. Então, onde se vê... Ela tem direito ao mesmo espaço do automóvel. Ela tem um espaço e, na verdade, ela deveria usar o mesmo espaço. Foi talvez o maior erro do ponto de vista da mobilidade, da saúde pública e do funcionamento do trânsito. O maior erro do presidente Fernando Henrique Cardoso foi que, quando veio para ele sancionar ele vetou o artigo que 64. proibia as pessoas... 60, e isso 56. criou essa situação muito perigosa. Hoje, a questão da saúde do motociclista é uma questão... É uma guerra anual no Brasil. Esse é um assunto que a gente não veio para discutir só sobre moto. Eu ando de moto há pelo menos 20 anos, 22 anos eu ando de moto. Inclusive eu vim de moto hoje. Certo. Eu utilizo a motocicleta no dia a dia. Graças a Deus nunca sofri nenhum acidente. Mas porque eu entendo, eu sou instrutor de trânsito. Então eu conheço a legislação, eu conheço a regra. E você vai pelo meio dos carros? Eu ando entre o corredor. Na verdade, não existe uma proibição de você andar no meio dos carros. Existe uma autuação, que ela é genérica, ela serve tanto para o carro como para a moto, que é você deixar e guardar distância de segurança lateral entre os veículos, ou frontal. Eu percebo que a preparação hoje do condutor, no geral, não só do motociclista,
tanto a questão das aulas teóricas como aulas práticas, elas deixam a desejar na formação do motorista, né? Eu até participei de um fórum, foi quarta e quinta esse fórum, chama Via Futuro. É um fórum que foi organizado pelo Conselho Nacional de Trânsito e pelo Departamento Nacional de Trânsito. Estava o ministro Gilberto Kassab, que é ministro das cidades. O Emerson Fittipaldi participou, o presidente do Conselho Nacional de Trânsito, e foi tocado nesse assunto, a questão de moto. O que eu percebo, para a gente não se aprofundar muito, mas não só eu, como diversos motociclistas, a gente tem muito maior número de motociclistas do que ciclistas. E foi priorizado a ciclofaixa. Sim, por que não priorizaram uma motofaixa, por exemplo? Porque, contrariamente ao seu interesse, evidentemente, mas a moto é danosa para o ambiente. Sim. A moto polui, por você ter uma ideia, são 10% da frota de veículos, somando automóveis e motos, 10% de motos e 90% de veículos carros de quatro rodas. Pois a moto é responsável por 50% da poluição de veículos. Então você vê que ela polui 5 vezes mais do que um automóvel do mesmo. Por quê? Porque os motores de moto não se desenvolveram no sentido de não causar tanta poluição. As motos causam muitos acidentes, eles são muitas vezes vítimas, por outro lado, são agressivos muitas vezes, mas mesmo aquele motociclista que cuida direitinho, um motorista de automóvel que é descuidado pode ferir. O problema às vezes são os outros motoristas. Eu já tive problema não chegar a cair, né? Mas de ser fechado por um motorista. Porque eu sou motorista também, né? Eu acho que é legal essa... É diferente. Quem anda de moto e anda de carro, ele tem uma visão diferente, né? De quem só dirige carro. Porque você tem a questão do ponto cego, os nossos motoristas também muitas vezes não regulam os retrovisores de forma correta, o motociclista, por sua vez, abusa. Mas é preciso ter uma política com um olhar mais de perto. Precisa. Agora, o fato é que o mundo inteiro está priorizando é a mobilidade em que o motor é o próprio ser humano, Sim. que não polui, faz bem para a saúde e melhora, digamos assim, a condição ambiental. E por isso que se dá mais atenção à bicicleta do que à motocicleta, tá certo? Okay. A boa política pública seria desincentivar Sim. a motocicleta e não incentivá-la. Ok, a gente vai para o nosso intervalo e já voltamos com mais Leão Serva aqui no programa Transseguro. Não sai daí, é rapidinho. Placa destruída. Em pouco tempo está de volta. Lesão cerebral pode durar uma vida. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Oba! Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bom selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro e hoje participa aqui conosco o Leão Serva, que é especializado no assunto mobilidade e também criou e desenvolveu o aplicativo São Paulo Sem Carro. Se você tem alguma pergunta para o Serva, manda para nós. Pode ser através do meu Facebook, que é o perfil Alessandro Ferro. Manda a pergunta em box e a gente faz a pergunta aqui para o Leão Serva. Bom, Leão, a gente está falando aqui sobre o seu livro, sobre o aplicativo, e você lançou uma sequência 2012, 2013 e 2014. Nós temos aqui
a última versão, né? Assim podendo dizer. Você fala basicamente aqui sobre o que a gente está discutindo. A ideia é assim, como eu falei, quer dizer, mostrar para a pessoa que decide não usar o carro que ela não está sozinha, né? E que tem outras pessoas e que ela pode se sentir segura. Então a maior parte do livro é dedicada a depoimentos de pessoas conhecidas, formadores de opinião, às vezes uma atriz de cinema, alguém que a gente imagina que vai andar num carro de luxo e que não usa carro porque não quer. Tá certo? Agora, porque se sente mais seguro, Sim. porque se sente mais confortável. E é muito interessante que muita gente acha que fora do carro a vida é mais perigosa. E, na verdade, todas as estatísticas e a experiência das pessoas que elas contam é que elas são mais assaltadas dentro do carro do que em ônibus ou na rua. Eu tive uma pauta aqui, faz uns 3 meses, esteve participando o Saldiva, Paulo Saldiva, né? Sim. O perito Jorge Negrini e o presidente do Movimento Brasileiro de Motociclistas. E ele veio de bicicleta, o Paulo veio de bicicleta. Quer dizer, ele é um amante da bicicleta, né? Ele praticamente só anda de bicicleta e é muito interessante porque ele andou sempre a vida toda de bicicleta. E ele falou que se sente mais seguro de bicicleta. E é verdade, né? Porque você... E se você viu como ele é saudável? Sim. O único exercício que ele pratica é andar de bicicleta. Só que você tem que tomar cuidado, você não pode estar com aquele tablet, o aparelho de última geração na mão, né? Um relógio muito bonito. Senão... Você não pode estar exposto ao luxo, como não pode ir no automóvel, não pode ir no ônibus, não pode ir na calçada. Né? Sim. Essa falsa sensação de segurança ou de conforto, ou melhor, o motorista ele sente isso, né? É uma questão que ele não encontra hoje no transporte público. Isso vai demorar para você colocar na cabeça. Alessandro, eu tenho que dizer, uma das coisas mais chocantes que tem é uma coisa muito engraçada. Você vai para Londres, brasileiro rico, classe média alta, vai para Londres e anda de metrô. E lá ele anda de metrô, ele fala assim, nossa, que metrô confortável, como eu me senti bem no metrô e etc. E ele talvez não saiba que o metrô de São Paulo é tão ou mais confortável que o de Londres. Aí a imprensa, quando ela tem um dia de congestionamento, alguma coisa assim, ela vai lá e filma aqueles ônibus lotados. E ela dá a impressão que o sistema de ônibus é hiperlotado. E não é. Na verdade, o maior problema que a prefeitura trabalha para resolver no sistema de ônibus de São Paulo não é a superlotação. O maior problema é o número de veículos vazios na hora do rush. Por quê? Porque por causa do congestionamento, os ônibus ficam numa longa fila, vários ônibus vazios em plena hora do rush. Então, o senso comum, a percepção que a gente tem, quem não anda de transporte público, é completamente errada. Uma das coisas que se diz, o metrô é muito lotado. Pois o metrô de Londres, que é o melhor do mundo, também tem esse muito problema lotado de lotação. às 18 horas. Se você for pegar o metrô em São Paulo, às 18 horas, na Praça da Sé, ele é hiperlotado. Sim, o correspondente à Praça da Sé em Londres é a Piccadilly Circus, que inclusive é uma praça central circular, exatamente como a Praça da Sé. Piccadilly Circus é tão lotado quanto a de São Paulo. Agora, Leão, esse modelo hoje de interligação, vamos dizer assim, ônibus-metrô, você acha que é o melhor, é ideal? Eu vejo o problema, nós temos o problema de estrutura das ruas, são ruas que não foram projetadas para receber determinados tipos de veículos, como carretas e os ônibus articulados. E de vez em quando a gente se depara com um ônibus bem atravessado, porque ele não consegue acessar uma outra via. Você acha que esse modelo hoje, dessa interligação, é o ideal? Ou poderia melhorar com ônibus menores, como micro-ônibus? Veja, a Prefeitura acaba de lançar a licitação, a licitação para o novo sistema. Por mais 20 anos, isso é perigoso. Né? 20 anos eu acho, particularmente, muito tempo. Sim. E acho que era melhor para a cidade fazer por um tempo menor. Mas, de qualquer forma, o roteiro de linhas vai mudar bastante. E o roteiro de linhas muda com duas características. Aumenta o tamanho dos veículos
nos corredores de ônibus, e eles passam a ser biarticulados, veículos muito grandes, andando só eles no corredor de ônibus. Que nem o corredor 9 de julho hoje, por exemplo. Só que no corredor 9 de julho, se você olhar, tem os ônibus do corredor, sim, e tem um monte de ônibus que são locais, que vêm dos bairros e entram no corredor. Eles não vão entrar ter mais. Então esses ônibus menores vão ser apenas alimentadores. Eles irão do bairro para o corredor. Que é o que falta hoje. Isso. E dentro do bairro, só ônibus pequenos. Então o que acontece? Por exemplo, esse exemplo que eu vejo bastante, porque é a área onde eu circulo. Dentro do bairro, por exemplo, a Vila Madalena, tem ônibus da EMTU, que são muito grandes e tem muita dificuldade. Na hora da balada, à noite e tal, os ônibus travam. Esses ônibus não podem circular ali, não deveriam circular ali e não vão mais circular ali. E isso vai resolver o problema da mobilidade dos ônibus nos bairros de ruas, nas vilas, nas ruas fininhas. Vou usar um micro-ônibus, por exemplo, ele vai fazer... que nem, por exemplo, hoje eu moro próximo assim, eu moro a 2 quilômetros numa estação de metrô. Você tem que pegar um ônibus até o metrô, então funciona bem. Mas tem região que não tem como você pegar um ônibus, você teria que estar pegando ou você ir de carro até um certo ponto, ou, enfim, não tem essa facilidade de interligar, né? A capilaridade é boa. Tem áreas nas quais as pessoas terão que sair de ônibus pequenos de suas casas e irem até uma região de ônibus maior e ali pegar, por exemplo, um corredor ou uma avenida, o chamado tronco. Ô Leão, a Cíntia, do bairro de Interlagos, ela pergunta aqui que tipo de transporte que você usa aqui para se deslocar em São Paulo? Bom, eu particularmente faço assim, eu ando muito de metrô e trem. Tudo que eu puder fazer, por exemplo, ontem eu estava na Rua Marconi, no centro, e eu estava indo para Juscelino Kubitschek, ali perto da Marginal Pinheiros. Então, entre aqueles lugares, o melhor caminho talvez fosse um ônibus, que fosse provavelmente um ônibus até a 23 de maio, ou uma grande avenida, um corredor, e depois outro ônibus até lá. Mas eu preferi ir da Marconi até a linha vermelha, pegar a linha vermelha, depois trocar pelo trem amarelo ali, e depois no terminal Pinheiros, pegar a linha esmeralda de trem. Por quê? Porque eu gosto mais de andar de metrô e trem. Mas o ônibus eu ando bastante. Você utiliza muito o ônibus. Você anda usando o transporte público? Eu não tenho o hábito de usar o transporte público, talvez por questão de cultura mesmo, né? Mas eu percebo que a pessoa tem tempo, né? Você pode estar lendo um livro, você pode estar respondendo os seus e-mails. Isso é o fundamental. Coisa que não dá para você fazer dirigindo. Eu também ando bastante de táxi, até pelo fato de que eu vendi meu carro e, portanto, eu segui os conselhos do professor Samidana, né? E então eu me dou o direito de andar bastante de táxi. Por exemplo, eu volto para casa à noite, normalmente de táxi. Por quê? Porque o metrô nessa hora, na hora que eu volto ali, em torno de 19 horas, a linha amarela é bastante lotada, então eu vou até uma região de ônibus, até uma região ali perto da Rebouças, e ali pego um táxi, mesmo que ele não vá pelo corredor. Mas o que acontece? Você vai, por exemplo, trabalhando, por exemplo, conversando, lendo um livro e etc e tal. O que a gente tem a tentação de fazer isso durante o congestionamento, você está guiando e você está no congestionamento, o que você faz? Automaticamente, você pega o celular, fala no celular, toma uma multa. Isso está sendo um problema. Aí você se distrai, toma outra multa, às vezes bate o carro, faz... Ou se você não fizer isso, você fica nervoso. E a maior causa de infarte no mundo, maior causa de problemas cardíacos no planeta é o congestionamento. É muito interessante isso. Não é a poluição. É o fato da pessoa ficar estressada no congestionamento. Eu li um documentário, eu li uma matéria, um artigo sobre essa pesquisa que foi feita na França. Problemas de circulação pela postura, né, que a pessoa fica sentada. Problema cardíaco por causa do estresse, juntando com o hábito do cigarro, né, o tabagismo. E outra coisa que o pessoal não se deu conta, nos dias quentes, aquele material do carro, aquele plástico, ele desprende uma espécie de um gás que é cancerígeno. Puxa, eu nem sabia disso. Pois eu vi nessa pesquisa,
queira ou não, aquele calor, né? Até recomendo que quando você vai, o carro fica no sol, que você vai entrar, você antes abrir as portas, os vidros, deixar o vento... Deixar, porque aquele material que é desprendido com o calor, ele é cancerígeno. E são coisas que a gente não se dá conta no dia a dia. A gente normalmente não tem informação completa sobre essas coisas. O Jaime Lerner, o arquiteto Jaime Lerner, tem uma frase muito boa, que ele diz que o carro é o cigarro do século XXI. Evidentemente que o cigarro provavelmente só faz mal e o carro tem situações em que o carro é bom, é necessário e, portanto, o carro não vai acabar. Né? Provavelmente o que vai acontecer é que os carros vão passar a ser elétricos e com uma melhor desempenho do ponto de vista da poluição. Mas se o mundo inteiro fosse de carros elétricos, mesmo assim haveria congestionamentos e os congestionamentos são um problema para a saúde pública também. Agora, o melhor de tudo é uma pessoa, digamos, como diz o Lula, todo mundo tem direito a ter o carro, deve ter o direito, ok, mas o carro não é uma boa solução de mobilidade durante o dia de semana. Ora, Leão, tem países como, acho que a própria França, tem o pedágio urbano. Esse assunto, quando você fala aqui, as pessoas se arrepiam. As pessoas que têm carro. Que tem carro, exato. Se arrepiam, absurdo, mais um negócio para tirar dinheiro, mas eu vejo que vai chegar uma hora que vai ser a solução. Nós já estamos pagando o pedágio urbano. E isso que as pessoas que têm carro e reclamam do pedágio urbano, elas não se dão conta. Nós já pagamos o pedágio urbano. O pedágio urbano funciona sempre no centro das cidades. Hoje nós já temos o pedágio urbano na medida que nós temos o rodízio no centro ampliado. E, portanto, se nós temos o rodízio, tem um dia por semana, você 20% está restrito a circular. Que você tá restrito... É uma punição, não mexe no bolso. Exatamente. Apesar de não mexe no bolso diretamente, mas indiretamente sim. Porque um compra um carro, o outro tem que andar de outro jeito. Quer dizer, você paga um pedágio por ter carro naquele dia. A outra coisa é o seguinte, aí você vai ao centro e tem que parar o carro. Sim. Onde você vai parar o carro? Estacionamento. Ou zona paga o estacionamento. Tá certo? Um estacionamento hoje no centro de São Paulo, você não passa, se você for para um compromisso de 2 horas, você não vai gastar menos do que R$40. É verdade. Um compromisso de 1 hora, numa região do centro expandido, não da região central, você não vai pagar menos do que R$20. Você tocou num assunto interessante. Recentemente, eu estive numa consulta da minha filha, na verdade ela foi fazer um exame, e nós fomos no hospital fazer R$40 do estacionamento. Eu gastaria isso de táxi. Isso é um pedágio urbano. É um pedágio. R$40 são, no valor de hoje, alguma coisa como $10. O pedágio urbano em Londres é de 30 pounds. A moeda inglesa é muito cara, mas normalmente a gente diz que o que custa 30 na Inglaterra custa 30 nos Estados Unidos. Seria 30 dólares, mais ou menos. Ou, pelo poder aquisitivo brasileiro, R$30. Tá certo? R$30 é caro, mas é o estacionamento. Tá certo? E quando houver o pedágio urbano, a primeira coisa que acontece é que as pessoas não vão de carro. Então o trânsito fica maravilhoso. Por isso que os ingleses são tão felizes depois do pedágio urbano. Então hoje, se você chegar para um inglês que tem carro e falar o que você acha do pedágio urbano, ele vai dizer uma bênção divina. É isso que eu soube que depois de alguns anos, no primeiro ano, as pessoas ficaram revoltadas, irritadas. Hoje amam. Elas gostam, por quê? Porque quem tem dinheiro paga, e o pagamento que essas pessoas fizeram... Eu morei em Londres no começo dos anos 90, o metrô já era muito bom. Se você vai para Londres hoje, eu fui recentemente para Londres, eu não acreditei como em 20 anos tinham surgido inúmeras novas linhas de transporte sobre trilhos. Eles criaram os VLTs e novos modais, novas estações de metrô e trem. Por quê? Por causa do pedágio urbano. 100% do dinheiro, e o governo presta contas direitinho, fala 100% do dinheiro está investido. Então é mais ou menos assim, a gente vai desestimular o uso do automóvel, mas em contrapartida a gente vai investir num transporte público de qualidade, eficiente, ágil. Oferecer muito, e diretamente, cada centavo que entra de pedágio urbano é investido em transporte público. Agora, essa licitação nova que a prefeitura vai abrir, quando eu disse que muito me preocupa há 20 anos, quer dizer, é um modelo que vai ficar na mão, né, de algumas empresas
que eu não vejo, eu vejo com maus olhos, porque você tentar fazer uma mudança, você vai ter que praticamente esperar 20 anos para poder mexer no modelo. Sim. Então não sei se você vê isso também. Eu acho que o modo de organização das linhas em corredores de tronco e linhas alimentadoras e depois linhas de bairro, isto vai ser uma evolução muito grande. E esse é o grande aspecto positivo da nova organização dos ônibus de São Paulo. No entanto, quando se fala da forma de concorrência, eu acho que tem muitas críticas que devem ser feitas. Eu fiz na minha coluna da Folha de São Paulo, da última segunda-feira, eu apontei 6 pontos que eu acho que são muito problemáticos e há outros pontos que eu não publiquei por falta de espaço. Mas eu acho que os pontos principais problemáticos é o tempo. Não precisa 20 anos, Londres faz de 3 em 3 anos, Paris de 5 em 5 anos, e nós fazíamos antigamente... 5 anos é um período... Fazíamos de 5 em 5 anos, a prefeita Marta Suplicy fez de 10 anos, e agora o prefeito Haddad pegou o final dos 10 anos da Marta e está fazendo 20 anos. Eu acho muito, nós vamos amarrar a cidade nos poucos operadores, que na verdade nós sabemos serão os mesmos, provavelmente. Em segundo lugar, o modelo chamada concessão, que só serve como desculpa para poder fazer em 20 anos. A concessão é uma fórmula falsa, porque concessão é aquilo que o concessionário vive da receita do que ele faz. A tarifa de ônibus não é assim. A tarifa de ônibus é subsidiada, ela é uma política pública e deve ser cada vez até mais subsidiada para incentivar mais gente a usar. Para usar, baixar o custo. Terceiro lugar, tem o problema da poluição. A prefeitura tinha o compromisso de, em 2018, ter só ônibus problema do diesel, verdes. Né? O diesel ainda deu um problema. E a prefeitura, o governo Haddad, suspendeu o programa de ampliação da ecofrota e agora não pôs na licitação a obrigatoriedade. Isso é um tiro no pé, né? Para quem quer trabalhar, incentivar outros modais, que a própria prefeitura, né? Se a gente for considerar a quantidade de trecho de ciclofaixa, enfim... trabalhando a mobilidade, a questão do meio ambiente e não incentivar e não colocar uma cláusula enfim. Até apressando Exato, a questão da poluição. É muito estranho. Léo, a gente já está quase no final do programa, chegando ao final. O Antônio Carlos, ele pergunta aqui se o que você acha do Uber em relação... Olha, um assunto que está... É um assunto muito polêmico. Eu uso Uber. Não muito frequentemente, eu uso o Uber especificamente quando eu tento chamar um táxi e não consigo, né? E eu uso o Uber e acho um serviço excelente. Todas as vezes que eu usei fui muito bem tratado e ele tem uma característica que ele não tem tarifa 2, então ele muitas vezes é mais, mesmo o táxi, o Uber preto, tem condições de conforto e muitas vezes até preço melhor. Mais em conta. Acho que o Uber tem que ser regulamentado. Eu acho que ele deve existir, mas deve ser regulamentado. Do jeito que ele é hoje, ele não paga impostos, mas também não se beneficia dos incentivos fiscais. Certo. Então, 40%, 30% de desconto que os taxistas têm e eles não têm, Sim. né, de incentivos fiscais. Eu acho que ele deve ser regulamentado de forma que ele pague um imposto, porque ele é uma atividade econômica, e que ele tenha algum tipo de controle público para que a gente tenha uma garantia. Eu noto que o Uber fez um convênio com o governo do México e o Uber não reclama disso e o governo do México deve ter ficado feliz porque, além de pagar imposto, criou-se um fundo de 1% das corridas do Uber, que é feito para investimento na tecnologia de gestão do trânsito da Cidade do México. Um modelo que me parece interessante. Sim. E dependendo do número, se ele for regulamentado, ele também terá que ter um número de veículos acordado com o poder público. E a prefeitura poderá administrar a oferta e a demanda. Porque hoje faltam táxis na cidade de São Paulo. Né? Também ela não libera novas placas, novos alvarás. Há muitos anos que nós estamos com o mesmo número de carros. Sim. Evidentemente que isso pressiona a tarifa para cima. Sim. A tarifa de São Paulo é a mais cara do Brasil. Pode-se dizer que é o melhor serviço de táxi do Brasil. Também acho que a gente não erra. Mas cabe mais carros e o Uber está fazendo um pouco essa função. Ok, bom, o tempo é curto, a gente teria assunto para ficar conversando aqui, né, por mais 1 hora, se fosse o caso, até mais.
Agradeço a sua presença, a sua participação. Para quem quiser baixar o aplicativo, ele está disponível para Android já ou não? Hoje, 13 de novembro, quando nós estamos falando aqui, ele está disponível na App Store só para iOS. Na semana que vem, no dia 20 de novembro, ele entra no ar no formato Android. No dia do feriado aqui em São Paulo. E aí, portanto, naqueles dias ali do feriado, as pessoas já poderão baixar em Android e ele vai ter também a sua primeira atualização com novas funcionalidades e correções e etc. Vai estar melhor mesmo para quem usa iOS. Eu acho que, não sei se você já tiver essa ideia, mas vai como sugestão, tem alguns locais que é um estacionamento para bicicleta, que você toma banho, tem lanche, não sei se tinha essa ideia de você colocar esses pontos. A gente tem essa ideia e é uma boa ideia a gente apressar isso, você tem toda a razão. Legal, porque é interessante. Bom, Leão, agradeço. Para quem quiser adquirir os exemplares, como é que faz para adquirir? Ele está nas boas casas do ramo, vamos dizer. Ele está na internet pelo Google, na Livraria da Folha, na Livraria Cultura e na Livraria da Vila. Ok. Bom, pessoal, foi um bate-papo gostoso aqui com o Leão Serva. Lembrando que esse programa vai estar disponível ainda hoje. Eu vou estar postando ele no Facebook, vai estar disponível também no YouTube, e segundo a direção da TV, nós vamos estar voltando para o UOL, né, diretor? Então é isso aí. Pessoal, tenham todos aí um excelente restinho de tarde, um excelente final de semana, e lembre-se, boas pessoas também matam no trânsito. Tchau, tchau, até a semana que vem.